né, das dúvidas que vocês mandaram. Achei bem interessante, a gente pode passear por essas dúvidas aí e, de repente, se surgir alguma outra pergunta que não foi contemplada nessas várias perguntas que vocês fizeram, a gente pode conversar também. Ok. Então, vamos à primeira pergunta. Doutora Patrícia, a senhora pode nos explicar melhor sobre os testes disponíveis, né, para detectar a COVID? Então, a gente tem, na verdade, desde o início da pandemia, né, o teste de PCR, que é um teste molecular, que é aquele teste, o RT-PCR para COVID-19, foi um teste padronizado já desde o início da pandemia. É um teste que tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boas, ou seja, ele consegue identificar, mesmo em pacientes que têm uma carga viral baixa, ele tem capacidade de identificar a positividade da doença nessa pessoa, né, porque esse teste ele é baseado na amplificação da quantidade de vírus que é encontrado primariamente naquela pessoa, e com isso o teste ele pode conseguir fazer a detecção. Claro que quanto maior a quantidade de vírus, mais facilmente esse teste vai identificar a positividade. Além desse teste, a gente tem... Então, esse é um teste que a gente faz quando a gente quer fazer um diagnóstico da doença aguda. Naquele momento, eu quero saber se aquela pessoa que está doente, dentro, né, do período que eu estou esperando, que eu resolvi fazer o teste, então, dentro do período indicado para fazer o teste, eu faço o RT-PCR e com ele eu tenho um diagnóstico de positivo ou negativo para aquela pessoa. Além desse teste, eu tenho outros testes, um teste rápido, né, esse é um teste molecular, eu tenho um teste rápido que também pode ser feito com suave nasal, ele tem uma especificidade menor, ou seja, em termos de qualidade, o RT-PCR é o que a gente chama na medicina de gold standard, ou seja, o padrão ouro para o diagnóstico do COVID. O teste rápido, ele é um teste que pode ser feito, mas que o fato dele ser negativo não exclui a presença do vírus, desde que, se o paciente tiver uma carga viral baixa, for um paciente assintomático, a chance dele dar positivo é menor. Além desses dois testes, que são feitos na fase aguda da doença, e feitos com o suave nasal, eu tenho testes sanguíneos. Eu tenho a sorologia, que é onde eu vou detectar o anticorpo, então eu não posso fazer na fase aguda da doença, porque os anticorpos, eles só começam a ser produzidos um pouco mais tardiamente, né, já no final da doença, então, a partir do 14º dia, terceira semana de doença, e de doença, entenda, pelo início dos sintomas, né, eu vou ter o estímulo para a resposta imune, para o início da produção dos anticorpos que são detectados nos métodos sorológicos. Esses métodos sorológicos são os mesmos que são feitos para outras doenças virais, né? Eu tenho sorologia de ELISA, sorologia de imunofluorescência, então são testes que são feitos no sangue. Além disso, eu também tenho um teste rápido, que é feito também com a ponta do dedo, né, com sangue coletado na ponta do dedo, que nem quando a gente faz glicemia capilar, né, na pontinha do dedo, que é um teste que tem um risco muito grande de sofrer interferência de várias coisas do organismo que estão ali no sangue. Então, várias partículas, vários elementos que estão ali naquele sangue periférico, que está ali na ponta dos dedos, pode interferir na positividade desse exame. Então, realmente não é um teste fidedigno para a gente dizer com certeza que aquela pessoa teve COVID, teve contato com COVID. Então, para diagnóstico, eu uso os testes de fase aguda, que é o RT-PCR, e o teste rápido, né, realizados com o suave coletado em nasofaringe, e o teste sorológico, que é o coletado pelo sangue, né? Lembrando que o teste sorológico rápido é na ponta do dedo, mas existe o teste sorológico coletado com o sangue, normalmente na veia, no braço, daquela forma tradicional mesmo. Então, esse teste vai me dizer se a pessoa entrou em contato com Covid em algum momento.
né? Não mais diagnóstico de fase aguda de doença. Sim. Interessante. Então, na verdade, para a fase aguda, né, aquele que é, né, do nariz, né, ele é mais seguro, né? Isso. É um teste bem desconfortável de ser feito, inclusive, se a gente não sentiu o desconforto da realização do teste, é porque ele não foi bem feito, né? Porque esse teste, se de um lado ele é um teste realmente muito bom, padrão ouro, como eu falei, ele tem vários critérios que precisam ser seguidos para que ele atinja esse padrão ouro que a gente quer, né? Então, o tempo de coleta tem que ser adequado, né, o intervalo a partir do início da doença. Eu preciso, idealmente, que esse paciente esteja sintomático, mesmo que seja um sintomático leve, ele não precisa ter muitos sintomas, basta ele ter um quadro de via aérea superior, uma coriza, uma febre baixa, que a gente já considera isso como paciente sintomático e já é um paciente que tem uma carga viral que é melhor detectada pelo exame. Além disso, a forma de coleta do exame, então ele precisa ser coletado de uma forma adequada, e infelizmente a forma adequada é essa, passando o swab bem lá no fundo, né, da fossa nasal, para a gente pegar realmente a secreção mais profunda, né, e a realização do teste, que, claro, tem que seguir todas as normas laboratoriais para que o resultado seja fidedigno. Entendi. Então, assim, quando a pessoa contrai o vírus, né? Até quanto tempo depois essa pessoa pode contaminar outras pessoas? O início, o tempo de contaminação, na verdade, começa antes do início dos sintomas, né, em torno de 2 a 3 dias antes do início dos sintomas, essa pessoa já tem vírus na sua via aérea, de forma a poder transmitir para outras pessoas, e essa transmissão, ela dura até o 10º dia da doença, né, para pacientes imunocompetentes, ou seja, sem doenças que são imunossupressoras, né, pacientes com câncer, pacientes com uso de drogas imunossupressoras, corticoides em altas doses. Então, esses pacientes, eles ficam mais tempo transmitindo a doença, eles podem transmitir por até 20 dias. Além disso, pacientes com quadros graves, que são aqueles pacientes que vão para o hospital e que precisam de oxigenoterapia em ventilação mecânica, vão para a UTI, esses são considerados pacientes graves, né? Porque, assim, em COVID, a gente divide a doença em três categorias: a forma leve, a forma moderada e a forma grave. Forma leve e moderada são aqueles pacientes que têm quadros respiratórios, febre, o paciente pode ter uma manifestação de trato gastrointestinal também, diarreia, uma dor de cabeça muito importante, mas são aqueles pacientes que têm uma demanda de oxigênio pequena, mesmo que esses pacientes vão para o hospital, precisem de um catéterzinho de oxigênio, ainda assim é considerado um quadro moderado. Quadro grave é aquele paciente que vai para a UTI, que precisa de intubação, que fica vários dias na UTI, esse é o paciente de quadro grave. Então, esses dois tipos de pacientes, que são pacientes com quadro leve e moderado, eles levam 10 dias transmitindo o vírus que está ali na sua via aérea para outras pessoas, para as pessoas do convívio. Pacientes graves podem transmitir por até 20 dias. Gente, não tinha ideia disso, sabia? Eu achava que era menos tempo. Né? Mas, enfim, interessante. Então, assim, quais são as formas mais eficazes, no caso de prevenção da doença, nesse momento, né? O que a gente já vem fazendo, na verdade, desde o início, né? Que é o distanciamento, o uso da máscara, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão com algum tipo de sintoma ou que tiveram contato com outras pessoas, inclusive, idealmente, essas pessoas devem ficar em casa, né, isoladas, né, a gente chama, porque a gente também tem 3 categorias aí: existe o distanciamento social, existe o isolamento e existe a quarentena. O distanciamento social é aquilo que a gente tem feito desde sempre que a pandemia aconteceu, né, que é estar em casa, mais recluso, evitar aglomeração, mesmo que seja uma aglomeração de
pessoas conhecidas, mas evitar mesmo, né? O isolamento é quando eu tenho uma pessoa que já está positiva, que já está doente, e essa pessoa deve ficar isolada em casa, pelo menos nesse período, desses 10 dias de doença, que é o período crítico, né, para transmissão. E a quarentena é aquela pessoa que entrou em contato, num contato de risco com alguém positivo, e que ela vai ficar lá em casa, quietinha, esperando para ver se vão aparecer os sintomas, se ela realmente se contaminou com aquela pessoa que ela entrou em contato recentemente, né? Para essas coisas, elas têm tempos diferentes também, né? O isolamento, eu só preciso deixar uma pessoa em isolamento em casa durante 10 dias, mesmo que após esses 10 dias ela ainda esteja com algum sintoma, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, não tem problema. Ela não vai ter risco mais de transmitir para outras pessoas, mesmo estando sintomática. A quarentena, ela tem uma duração que é o tempo o tempo que a gente pode levar para adoecer, né? Então, que é o período que a gente chama de período de incubação, ou seja, o período em que vai desde o início do meu contato, desde a minha exposição, até a possibilidade de eu começar a ficar doente. Então, para COVID, isso dura 14 dias. Eu tenho de 2 a 14 dias de tempo para desenvolver sintomas se eu me infectei. E se eu for desenvolver sintomas, porque eu também posso ter uma doença assintomática. Né? É até um contrassenso a gente dizer uma doença assintomática, mas realmente é eu não ter manifestações daquela doença. Ou ter manifestações muito, muito, muito simples. Às vezes, só 2 dias de febre já é uma manifestação. 2 dias de nariz correndo, coriza, espirro, eu já considero como manifestação. Então, essa pessoa, ela tem de 2 a 14 dias para desenvolver a doença, se eventualmente ela se infectou. Então, teoricamente e na prática, o ideal seria que essa pessoa também ficasse mais em casa, mais reclusa, para evitar que, se ela começar a desenvolver sintoma, ela não esteja no convívio da família, no convívio do trabalho, já que a gente sabe que 2, 3 dias antes dela começar a ter esses sintomas, ela já está transmitindo. E o que a gente vê muito hoje é que, assim, se você está, a maioria muitas pessoas já estão trabalhando presencial, né, nem que seja no esquema híbrido. Então, o que acontece? A gente vai para o trabalho todo dia encontrar com aquelas mesmas pessoas e aí a gente começa a relaxar. Né? Você vê muitas pessoas relaxarem, você entra nas lojas, você entra na farmácia, você termina percebendo que as pessoas ficam mais relaxadas e aí baixam a máscara. Por quê? Porque eu estou convivendo com aquelas mesmas pessoas que estão ali comigo todo dia, não tem ninguém sintomático, eu estou vendo, a pessoa não está se queixando de nada, eu relaxo. Só que essa pessoa pode amanhã desenvolver sintoma e hoje, que eu estou convivendo com ela, que ela está sem sintoma nenhum, ela já está transmitindo. Eu tive casos assim assintomáticos, viu, na família e também de amigos meus, completamente assintomáticos, e só descobriram, porque como estavam trabalhando em presencial, né, em sistema presencial, então estavam testando periodicamente, né, então, assim, foi muito interessante, né, quando a gente, e realmente, né, muito complicado, porque, assim, quando a pessoa está assintomática e teve contato com outras pessoas, depois tem o teste, aí aquelas pessoas têm que testar também, não é, doutora? Então, isso é bem controverso, Flávia, porque, assim, se aquela pessoa que teve contato, ela tiver assintomática, como eu falei, ela tem uma chance do exame dar negativo, mesmo o PCR, que é o nosso padrão ouro, né? Porque uma das questões é a quantidade de carga viral que essa pessoa tem na via aérea, de quantidade de vírus. Então, a gente precisa, em fazendo esse teste, estando assintomática, ter a mente aberta para o seguinte: quais são as possibilidades de resultado desse exame? Ele pode dar positivo e negativo. O meu exame positivo me ajuda. Ok, eu não estou sintomática, mas eu tive contato e eu estou com o vírus transmitindo para outras pessoas. Eu somente estou com uma doença sem sintomas. Mas se esse exame der negativo, não significa que afastou.
Entendi. Significa só que ou não foi coletado no tempo adequado, ou a quantidade de vírus ainda não está adequada, de forma que não foi detectado. Entendi. Entendeu? Então, por isso que existe até essa questão custo-benefício de você fazer periodicamente numa empresa, né? Para aquelas pessoas que estão convivendo. Claro que eu vou pegar eventualmente um ou outro funcionário que está positivo e que está assintomático. Eu vou pegar. Mas para aqueles outros, vamos dizer que eu estou fazendo 100 testes por semana para garantir que os meus funcionários não têm a doença, né? Não estão infectados. Desses 100, eu vou pegar 2. Os 98 que deram negativos não significa que estão negativos mesmo, e, além do mais, não significa que amanhã, no dia seguinte do teste, eles vão continuar negativos. Pode ser que no dia do teste eles estivessem realmente negativos, porque o exame não foi capaz de detectar ainda, mas no dia seguinte a quantidade de vírus já é suficiente e ele já faz sintoma, inclusive. Entendeu? Então, é bem discutível custo-benefício de você fazer essa investigação periódica. Uhum. Não, no caso aí da minha de família e amigos, na verdade, eles estavam fazendo periodicamente assim, tipo, de mês em mês, 45 dias. Sim. E estavam fazendo de forma particular, porque estavam de fato preocupados, porque tinham pessoas idosas na família e tal, né? Mas, Aí é diferente, aí é caso a caso, né? A questão de saúde pública é você, para uma coletividade, dizer, não, vamos todos fazer, mesmo assintomáticos, porque ficamos tranquilos, né? Você precisa ter consciência que se o exame der negativo, não é para você ficar tranquilo, é para você continuar tendo os cuidados, né, que você já teria sem saber, né, porque o fato dele ter dado negativo não exclui completamente a doença. Entendi. Então, verdade que a máscara salva, né? Sim. A máscara Então, diante disso, a máscara é realmente um recurso simples, barato, né, fácil, que protege todo mundo. Certo. Agora se fala assim muito dos modelos de máscara, né? Os modelos caseiros, cirúrgico, N95, né? Dupla camada, tripla camada, tem algumas que são quádrupla camada, né? Até também. Então, assim, o que é melhor, né? O que é mais eficaz? Existe uma coisa que também não tipo assim, como se não a mesma coisa que nada, tipo, a máscara tripla é a mesma coisa de uma máscara dupla, de tecido, no caso, né? E o que é que tem de diferente na N95 para a cirúrgica? Então, existem as máscaras profissionais, né, que é a máscara N95, ou a que a gente chama de PFF2, e a máscara cirúrgica, e existem as máscaras que não são profissionais, né? Uma das principais diferenças entre ela é que a máscara profissional é a máscara, seja a N95 cirúrgica, é a máscara que a gente usa para assistência ao paciente. Então, é a máscara que a gente sempre usou no hospital para qualquer tipo de paciente que a gente precisasse fazer um isolamento ou ter medidas de proteção, adotar medidas de proteção para os profissionais de saúde que atendessem esses pacientes. Essa é a máscara profissional. A máscara caseira, ou a máscara de tecido, é uma máscara para toda a população, né? E, em geral, se você tem uma população que está convivendo, um grupo de pessoas que está convivendo e que não tem sintomas, ou seja, teoricamente essa pessoa não está doente, ou se está doente, está sem sintomas, a quantidade de vírus vai ser muito pequena, né? E eu considerando que a pessoa não está doente, ela não tem vírus, essa máscara ela serve para a população em geral, para aquela teoria de eu protejo você e você me protege. Porque nós dois usamos máscara, mesmo que seja máscara de tecido. A máscara cirúrgica e a máscara N95 são máscaras, como eu falei, profissionais, ou seja, eu não posso ir trabalhar no hospital com uma máscara de tecido. Não posso. Eu não posso atender paciente com máscara de tecido. Eu tenho que atender o paciente, dependendo da circunstância, ou com uma máscara profissional cirúrgica ou uma N95. Esses pacientes
Quando a gente no hospital utiliza a máscara cirúrgica, a máscara N95, é porque existe o risco de ali no hospital, no corredor, na sala de exames diagnósticos, no laboratório, no ambulatório, na sala de espera de um consultório médico, existe a chance de ter pessoas positivas ali, inclusive sintomáticas. Então, a gente não pode estar dentro do hospital atendendo o paciente com máscaras de tecido, né? Além disso, tem a diferença da máscara cirúrgica para a máscara N95, que a máscara cirúrgica é uma máscara descartável. Eu uso durante X horas, né? E aí vai depender de quanto que eu utilizei, qual foi a duração do meu uso, mas ela é uma máscara que idealmente deve ser descartada diariamente, né? Inclusive, dentro do hospital, o tempo de uso são 4 horas, no máximo, né? Já a máscara N95 ou PFF2, elas são máscaras individuais, mas elas não são descartáveis de uso único. Elas são máscaras descartáveis, mas elas podem durar um tempo maior, né? A gente pode utilizar por um tempo maior essas máscaras, e a depender do tempo que você usa, ela pode durar, inclusive, muito mais, né? Então, as instituições, elas estão adotando, inclusive, essa máscara N95 de rotina, embora tecnicamente não seja necessária para todos os lugares do hospital, né? Porque é uma máscara que o custo dela, comparando com a máscara cirúrgica, termina ficando mais efetivo para você garantir o uso de todo profissional de uma instituição, porque a gente pode usar essa máscara durante 15 dias, por exemplo, né? Principalmente se eu não tiver o dia todo em uso dessa máscara, a menos que ela fique suja, que o elástico folgue, que ela estrague, fique úmida, eu posso usar durante 15 dias, e a máscara cirúrgica eu só posso usar durante 4 horas. Né? Então, termina sendo mais efetivo dentro das unidades de saúde que você utilize uma máscara N95. Né? Para o uso comum das pessoas, a máscara cirúrgica pode ser usada? Pode, e a gente vê muita gente na rua usando. Por quê? Porque hoje em dia é mais cômodo, né? Você comprar uma caixa de máscara cirúrgica, ter em casa e usar. Vai na rua, vai no mercado, né, vai no médico, ou vai num shopping, e você usa. Quando você chega em casa, você pode, dependendo do tempo que você levou na rua, você pode ainda guardar essa máscara para um segundo uso, ou você pode descartar. A máscara de pano não, você tem que lavar logo depois, e isso também vai estragando a máscara de pano, né, vai folgando o elástico, vai esgaçando o tecido. Então, assim, a máscara de tecido, ela não tem um filtro de proteção, a proteção é por barreira mesmo, enquanto que a máscara cirúrgica e a máscara N95 não, elas têm filtro de proteção, né? Para pessoas assintomáticas não vai fazer diferença, você pode utilizar a máscara de tecido, se a gente está falando da população geral. Então, eu não preciso ir no mercado com a máscara cirúrgica nem uma N95. Eu posso ir tranquilamente com uma máscara de tecido. Entendi. Agora, essa N95, por exemplo, né? Dizem que a gente tem que ter algumas N95 e usar uma por dia da semana, isso procede, não? Não, na verdade, não precisa, não precisa. É claro que se você usar o dia todo, todos os dias, talvez a durabilidade dela seja menor do que esses 15 dias que eu falei, né? Talvez ela fique suja mais rápido, talvez ela fique úmida mais rápido, porque ela umedece com a respiração, né? Ela umedece com um eventual espirro que a gente dá, por outras causas, né? Causa alérgica, o que for, ela vai ficar umedecida. Então, eu não preciso ter uma por dia. Se você tiver uma por dia, que não está errado você fazer assim, você vai ter uma durabilidade maior daquelas 7 que você estabeleceu para usar uma por dia, você vai ter as 7 durando os 15 dias, por exemplo, que você quer. Mas você não precisa usar, guardar e usar no outro dia, né? É só uma estratégia que algumas pessoas utilizam para, assim,
Colocar no sol, porque aí ela vai, se estava um pouco úmida, aí ela já seca, já fica em condições de uso novamente. Mas não é necessário que você use uma por dia. Entendi. Então, vamos agora à próxima pergunta. Medicações preventivas. Existem medicações preventivas, né? Porque muito se fala em vamos aumentar a imunidade, né? Para prevenir a infecção pelo Covid, né? Aí fala em própolis, fala em vitamina C, vitamina E, né? Vitamina D, né? Tem protocolos de vitamina D, enfim. Existe alguma medicação preventiva para o Covid? Na verdade, isso vem desde o início da pandemia, né? As medidas, as medicações que previnem, as medicações que você deve utilizar sabendo que começou a ficar doente, enfim, medicação hoje, a única coisa que a gente tem comprovadamente que tem benefício para a COVID até o momento é o corticoide, iniciado no momento em que o paciente precisa de suporte de oxigênio. Então, também não adianta eu utilizar corticoide naquele paciente que está com uma coriza leve ou com uma febrezinha. Não existe benefício para esse paciente eu utilizar o corticoide. O corticoide, ele é benéfico para aquele paciente que vai para o hospital, que está precisando de um catéterzinho de oxigênio no nariz, para melhorar o aporte de oxigênio que ele não está conseguindo espontaneamente, né, por demanda própria. Então, esse paciente se beneficia com corticoide, outros não. E essas outras medicações, na verdade, uma boa imunidade é bom para qualquer doença, né? Então, mesmo a gripe, né, por influenza, que já existe há muito mais tempo, causa quadros graves, tanto quanto e muitas vezes pior que Covid, e que a gente não dá importância, porque existe vacina já estabelecida e quase nunca as campanhas de vacinação para a gripe conseguem atingir, né, o total de população que ela objetiva. A gripe, ela é uma doença muito mais frequente no nosso meio e já há muito tempo, né, e que as pessoas não se preocupam tanto, né, e a imunidade é muito boa para prevenir a gripe também. Então, claro que ela vai ser para prevenir Covid. Não existe nada comprovado que a vitamina C é melhor para Covid do que para gripe, que a vitamina D é melhor para Covid, o que existe é um trabalho hoje com própolis, sendo feito, né, que o uso do própolis tem trazido benefícios, sim, para pacientes com Covid, mas o uso do própolis também vai trazer benefício para outros quadros infecciosos, inflamatórios, né, porque o própolis, ele tem a função de ser anti-inflamatório mesmo, assim como o gengibre também. Então, de medicação hoje, que a gente sabe que tem efeito positivo, o corticoide, mais nenhuma outra, até o momento. E o restante, na verdade, é uma prevenção que todo mundo deve fazer, né? É a Exatamente. né? Alimentação boa, né? Exatamente, se alimentar bem. Inclusive, se a pessoa se alimenta bem, não existe nenhuma necessidade dela ficar fazendo reposições adicionais. Então, se você já come fruta, verdura, se você come cereais, se você come bem, e aí comer bem não significa comer em quantidade, mas se você come bem, de uma forma variada, você já está bem nutrido, em consequência disso, seu sistema imune também está respaldado, né, para receber esses corpos, esses antígenos, esses corpos estranhos que são os causadores das doenças. Certo. Então, assim, uma pessoa que contrai o Covid, né, desenvolve a doença com sintomas, tudo isso, né, ela... o pessoal fala assim, não, eu já tive Covid, não vou pegar de novo, né? Então, assim, é verdade isso, de que uma pessoa que já teve Covid, desenvolveu a doença, não poder pegar de novo? E se não, né, isso é a resposta, né? Se não, quanto tempo, né, uma pessoa fica imune, né, ao Covid? Então, na verdade, assim, a pandemia, tudo sobre Covid, a gente está aprendendo no curso da pandemia, né? É aquela coisa de você estar trocando o pneu do carro com o carro andando. Sim. Isso é o que está acontecendo na medicina,
durante a pandemia da Covid. A gente sabe que toda doença, ela promove uma imunidade por conta da doença para o indivíduo. Na maioria das doenças, essa imunidade é uma imunidade duradoura. Para algumas doenças, como o dengue, por exemplo, em que eu tenho 4 tipos diferentes de sorotipos diferentes do vírus da dengue, eu tenho uma imunidade duradoura, ou seja, eu posso pegar dengue novamente e eu só vou não ter mais o risco de pegar dengue depois que eu pegar dos 4 sorotipos, né? Para a COVID, como existem variantes que estão surgindo, você pode ter uma proteção para uma determinada variante, para adquirir a infecção por aquela determinada variante, e não necessariamente estar prevenido, está prevenido realmente de entrando em contato com aquela outra determinada variante, de não adquirir. Você pode até, e isso a gente tem visto, você pode até não fazer uma sintomatologia exuberante, ter um quadro clínico mais grave, né? Você vai ter um quadro leve, mas ainda assim você pode desenvolver a doença novamente. Então, isso significa que quem já teve a doença não necessariamente pode ficar tranquilo, eu já tive, posso até parar de usar máscara. Não, você pode adquirir novamente e você pode ficar doente novamente. Tem um tempo? Tem. Você não vai normalmente ficar doente novamente dentro daí das pelo menos 8 semanas que você entrou em contato com aquele vírus e que você fez doença. Isso é um tempo médio, porque depende da resposta imune daquela pessoa. Quão boa, quanto melhor for a resposta imune, mais proteção ela vai trazer para você. Então, eu tenho um tempo de proteção contra a doença, né, mas que pode não durar para a vida toda para outras variantes, né? Por isso que a gente precisa se preocupar e precisa continuar tomando os cuidados, mesmo tendo tido a doença. Além disso, eu posso não ficar doente, mas eu posso transportar esse vírus na minha garganta e transmitir para um familiar, para um amigo que está convivendo comigo, inclusive na mesma casa, e onde eu não uso a máscara, e eu posso não ficar doente e transmitir para ele. Entendi. Então, assim, a senhora falou, acho que foi a pergunta 2 ou 3, não sei, que a pessoa fica isolada durante 10 dias, né? Sim. Então, assim, antes se falava em 14 dias, né, até períodos maiores e tal, a senhora também falou também da questão dos casos mais graves que continuam transmitindo. Então, assim, uma pessoa que pega Covid, né, em quanto tempo ela está apta a voltar às suas atividades normais? Claro, obviamente se cuidando, né, com álcool gel, máscara, tudo isso, mas em quanto tempo ela pode começar a trabalhar, começar a sair para fazer as suas coisas? Farmácia, mercado, enfim. Uhum. O ideal é que seja a partir do 11º dia, se ela tiver a febril, né? Porque a febre, a persistência da febre é um sinal ruim, é um sinal que a gente considera um sinal de gravidade. Aquela pessoa que está com a febre persistente, a gente deve ficar atento, porque pode ser que ela desenvolva um quadro mais arrastado, né? E até eventualmente com uma gravidade maior. Mas a pessoa estando afebril, com 10 dias de doença, a partir do 11º dia, ela já pode voltar ao trabalho se ela estiver em condições clínicas para isso. Porque, às vezes, você, assim, o quadro foi tão debilitante, você ficou tão doente, né, mesmo sendo um quadro leve, você teve tanta sintomatologia, você não se alimentou bem, você não conseguiu dormir direito, isso lhe abateu tanto que você não consegue voltar ao trabalho no 11º dia. Ou você está com a tosse muito persistente, que impossibilita de você estar no seu trabalho. Então, por conta da Covid, você pode voltar, estando afebril, a partir do 11º dia. Mas é preciso que a gente esteja em condições clínicas para voltar. Eu aguento voltar para o trabalho, sim, eu posso voltar para o trabalho. Posso voltar a conviver.
14 dias foi o tempo inicial, realmente. Como eu falei, que a doença ela tem um período de incubação de 14 dias, ou seja, eu posso desenvolver a doença até o 14º dia, contando a partir do dia que eu tive contato com alguém positivo. Antigamente, né, no início da pandemia, a gente imaginou que 14 dias seria o tempo de isolamento necessário em que a pessoa estava transmitindo o vírus. O que se viu, vários estudos se viram que esse vírus ele pode estar lá na via aérea da pessoa, mas ele não está mais viável para transmitir, para ser transmitido para outra pessoa, de forma a causar doença em outra pessoa. Da mesma forma, em superfícies, né? Hoje a gente, no início da pandemia também, a gente teve quantos dias o vírus ficava no plástico, no vidro, na madeira. Hoje a gente não tem mais isso com tanta certeza, por quê? Porque eu preciso saber se aquele vírus que está ali está viável para causar doença em alguém. Então, isso já perdeu um pouco a força, comparando com o que tinha no início da pandemia. Então, por isso que os estudos mostraram que, a partir do 11º dia, aquele vírus que era encontrado na via aérea da pessoa que acabou de ter Covid, já não era mais um vírus capaz de transmitir doença para outras pessoas. Então, jovens e crianças, mito ou verdade que eles, né, desenvolvem menos sintomas, que desenvolvem casos mais graves, né? Mito ou verdade? Então, é verdade. Desenvolve casos menos graves, né? A gente tem, eventualmente, pacientes adultos, jovens, adolescentes e até criança, que pode desenvolver um quadro grave, mas isso é uma parte mínima da população infantil e jovem, adolescente. Crianças, menos ainda, né? As crianças, elas têm uma imunidade, né? Uma resposta imune, que a gente chama de resposta imune inata, quer dizer, é a nossa própria resposta celular, sem a participação de anticorpo ainda, que são os soldados que defendem o nosso corpo no momento em que um inimigo entra. Então, entrou, esses soldados são acionados imediatamente e quanto mais intensa é essa resposta, de cara eles já expulsam o inimigo e o inimigo não causa doença. Então, essa resposta imune inata, ela é muito boa, né? Ela é boa no jovem, no adolescente, e ela é boa também na criança, né? Então, por isso que hoje ainda é muito discutível a questão de você vacinar a criança, já que não existem estudos, né, mostrando o comportamento da vacina nas crianças ainda, porque a resposta da criança e a capacidade do vírus se manter na via aérea da criança é muito pequena, é muito baixa, então não é ainda não há ainda justificativa para que essas crianças sejam de fato vacinadas. O jovem é a mesma coisa, como ele tem uma resposta inata muito boa, o risco desse jovem ter um quadro grave é muito pequeno, né? Muito pequeno, exceto naquelas pessoas com comorbidades, né? Com doenças imunossupressoras, em uso de medicação imunossupressora, doenças crônicas. Então, as crianças e adolescentes com doenças com comorbidades, eles também têm um risco aumentado, assim como o adulto tem, né? Só que o idoso, o adulto, ele tem um risco maior de fazer formas graves, né? Porque essa resposta inata já não é mais tão boa quanto o do adolescente. Então, agora, vamos passar agora para a questão das dúvidas em relação às vacinas, né? Deixa eu ver aqui. Aliás, antes disso, doutora, tem uma pergunta muito interessante aqui, na verdade, né? Que eu acho que interessa muito aos jovens, né? Durante a pandemia de Covid-19, né? Qual é o risco real, né, de namorar, de beijar na boca, de fazer sexo, né?
É o convívio íntimo, né? Então, o risco de você adquirir, eu não tenho como lhe dizer qual é o risco em percentual de uma pessoa beijar na boca outra pessoa que esteja com vírus. Ah, eu vou pegar em 100% dos casos? Não necessariamente. Se a pessoa tiver uma carga viral baixa, se a sua resposta imune, seus soldados forem ali bem fortes, né, eles podem expulsar o vírus e você não adquirir a doença. Mas claro que isso é uma loteria. A gente não tem esse risco calculado, não. Agora, às cegas, sair beijando, namorando, você está se expondo cada vez mais, né? Se você tem um parceiro fixo, ainda que seja uma pessoa, né, que não seja do seu núcleo familiar, mas é um parceiro fixo, é muito menos arriscado do que você ter vários parceiros, né? Então, se você tem 3 namorados ou namoradas ao longo de 2 meses, você está correndo 3 vezes mais o risco de tendo uma pessoa só. Então, assim, não tem como a gente saber qual é o risco. Esse risco realmente não é calculado ainda, não foi calculado ainda. Na verdade, esse risco é difícil. A gente tem esse risco para hepatite B, para HIV, mas a gente não tem para doenças virais dessa forma. Mas, com certeza, quanto mais a pessoa se expuser, e de forma íntima ela está se expondo mais ainda, ela vai ter o risco de pegar a doença. Lembrando que, assim, Covid não é uma doença sexualmente transmissível. Não é a relação sexual que vai fazer você pegar Covid. O que vai fazer você pegar Covid tendo relação com uma pessoa que tem Covid é a intimidade durante a relação. Não é? Com certeza. Uhum. É o contato próximo, é a conversa próxima, é isso que vai fazer você pegar o Covid. Não é a relação sexual propriamente dita. Entendi. Então, vamos às dúvidas da vacina, né? Uma pessoa já imunizada pela vacina pode contrair e transmitir o vírus? Pode também, né? E isso a gente já conhece para todas as vacinas. Uma pessoa imunizada para catapora, por exemplo, ela pode adquirir a catapora numa forma mais leve e pode transmitir para outra pessoa. Para a Covid, isso não é diferente, né? Até porque as vacinas que a gente tem para a Covid hoje, elas ainda têm uma taxa de proteção, algumas delas mais baixas que outras, né? Então, como eu não tenho para nenhuma doença, para a Covid não podia ser diferente, uma vacina que me proteja 100% de pegar aquela doença, a gente precisa ficar atento, né, e prevenido, para evitar que a gente adquira o vírus novamente. Né? Então, assim, ter sido vacinado é mais uma proteção, mas isso não exclui, não me protege 100%, não me exime 100% do risco de adquirir novamente o vírus ou de estar adquirindo e transmitindo para outra pessoa. Quem tem mutação genética, fator 5 de Leiden e síndrome do pai 1, é arriscado tomar a vacina? É aconselhável? Deve ter algum cuidado extra? Essa pergunta também me interessa porque eu tenho pessoas que têm algumas doenças, né, próximas, né, amigos meus, e que foram indicados também, né, que não tomasse determinado tipo de vacina, né, só tomasse determinados, né? Então, assim, na verdade, assim, as pessoas que têm mutações genéticas são pessoas. Os estudos das vacinas, eles não foram feitos com pessoas com particularidades, né? Todos os estudos, como devem ser feitos inicialmente, são feitos com pessoas rígidas, pessoas normais, né? Pessoas bem de saúde, para você saber qual é o comportamento daquele remédio, daquela vacina na população normal. Depois que você tem o comportamento dessa vacina ou dessa medicação que você está testando, depois que você tem o conhecimento de como ela é na população normal, é que você começa a colocar outras populações, né? População de gestante, população de criança, população de imunossuprimido, imunossuprimido por uso de droga, imunossuprimido por câncer, mutações genéticas, doenças imunológicas. Então, não se sabe muito bem
né, qual é o benefício e qual é o risco para essas pessoas que têm doenças, né? Se sabe que, certamente, a resposta imune dessas pessoas, não sendo 100%, elas se beneficiam, sim, da vacina, porque é uma proteção adicional. Mas, se a vacina vai trazer algum efeito colateral até mais adiante, né? A gente não sabe ainda, porque a gente só tem vacinas que foram testadas, talvez com segmento maior aí de 1 ano e 9 meses, né? Se a gente pegar as primeiras vacinas lá na China, já começaram a ser testadas. Então, a gente não tem nem 2 anos de segmento, né? Se você considerar que a vacina de RNA, ela vem, ela entra no seu sistema imune e já apresenta de forma mais objetiva, né, o material genético do vírus para o nosso sistema imune começar a produzir a defesa, teoricamente, essa daí é uma vacina mais direta, né, é uma vacina com mais chance de você ter uma resposta melhor. Mas eu também não sei lhe dizer o que é que esse RNA, esse material genético do vírus, chegando no nosso material genético, se vai dar tudo certo. Se ele vai chegar lá naquela célula que já tem uma mutação, e ele vai estimular de forma certa a produção de anticorpo. Isso a gente não sabe ainda, né? Então, existe muita dúvida, realmente, no uso das vacinas, né, na indicação das vacinas, o que você fazer, para que tipo, para que categoria de doenças, o que você vai fazer, né? Então, ainda há muita dúvida, de fato. Tomarei a segunda dose da vacina Oxford no dia 3 de setembro. Posso fazer os exames de rotina anuais 20 dias depois? Pode. Os exames de rotina não têm interferência nenhuma no efeito da vacina, nem você vai ter uma informação adicional por ter tomado a vacina. O que a gente não recomenda é fazer a vacina no curso de uma infecção qualquer, né? Uma infecção, mesmo que seja um quadro de resfriado, a gente não recomenda vacinar nesse período, porque qualquer efeito colateral da vacina pode ser confundido com a piora do quadro clínico daquela doença que está acontecendo, ou o inverso, você negligenciar um efeito colateral que seria da vacina, pensando que é da doença, né? Então, a gente não recomenda que uma pessoa que teve Covid vacine logo depois, então são 30 dias, pelo menos, para ela vacinar, e são 15 dias, pelo menos, de uma outra doença ou de uma outra vacina. Né? Então, deve ter um intervalo para vacinas de Covid nessas situações. Mas, em qualquer outra situação, não faz diferença e os exames de rotina não vão ser interferidos pela vacina. Uhum. E a senhora tinha falado, né, nas variantes um pouco, né, deu um pincelado nas variantes, de que, né, as pessoas que pegaram um determinado tipo de vírus, né, e aí tem as variantes, não estavam imunes, né, contra essas variantes. Então, a senhora pode nos explicar um pouco, né, sobre as principais variantes e o risco de contágio associado a cada uma delas? E também as principais variantes que circulam atualmente no nosso país? Na verdade, assim, a gente tem hoje, a gente já vinha com 2, 3 variantes acontecendo, né, circulando no Brasil, já há vários meses, né? A gente tem uma variante Gama e uma variante Delta, que são duas mais recentes. Essa variante Gama, inclusive, ela veio com a Copa América, né? Jogadores da Copa América que foram detectados, e a variante Delta também, a gente já tem alguns casos no Brasil. Se não me engano, mais de 100 casos ao redor do Brasil todo. Mas essas variantes, elas são assim mesmo. As pandemias, na verdade, elas acontecem, sempre aconteceram, porque os vírus, eles viajam de avião com a gente, de um continente para outro, né? Então, claro que, antigamente,
o fluxo entre continentes era muito menor. Então, você tinha uma disseminação mais lenta, ou até você conseguia confinar num continente só um vírus, né? Isso já aconteceu outras vezes com epidemias que ficaram clausuradas em determinados continentes. Hoje, você tem um vírus, e assim, quanto menos ele mata, mais ele pode ser transmitido. O vírus da Covid é assim, é um vírus que mata pouco, considerando a quantidade de pessoas que se infectam, mas, por conta disso, é um vírus que é muito transmissível, né? Porque pessoas viajam sem saber que estão doentes, viajam com sintomas muito leves, sem saber que aquilo é Covid, e aí vai transmitindo, né? Então, essas variantes, elas circulam desta forma, né? Sempre circularam variantes de vírus, outros, sempre circularam entre os continentes dessa forma. Eles viajam com a gente entre os continentes. E a Covid não podia ser diferente, né? Então, e a gente também sabe que nesses períodos, assim, de grandes encontros, encontros nacionais, encontros internacionais, é o período em que a gente tem um grande número de pessoas chegando, e que, claro, que a chance de, pontualmente, algumas pessoas trazerem e infectarem um grupo é maior, né? Elas podem ser precocemente detectadas, né? O que eu brinquei aqui dos jogadores da Copa América é que eles, à medida que iam tendo sintoma, iam sendo diagnosticados precocemente, mas enquanto eles não estavam com sintoma, eles podiam estar transmitindo, né? Então, esse é o risco, por exemplo, você não me perguntou, mas esse é o risco, por exemplo, da gente ter um carnaval em Salvador. Uhum. Pode ser que pessoas que vêm de vários continentes para o Carnaval de Salvador e de vários estados do Brasil tragam coisas que aqui na Bahia, por exemplo, a gente não tem ainda, né? E que, como você não faz, para você saber que variante é aquela, você tem que fazer o que a gente chama de sequenciamento daquele vírus. Você tem que pegar aquele código genético do vírus e decifrar ele todinho para saber se é uma variante diferente do que as que já foram identificadas aqui. Como você não faz isso para todos os vírus, os laboratórios, eles não fazem isso. Isso só é feito quando existe a suspeita de aquele caso ser um caso estrangeiro, ou seja, de ter vindo de um outro local, né, de não ser uma transmissão comunitária, não ser a partir das pessoas que já têm vírus naquele estado, naquela cidade. Então, se você tem essa suspeita, você pede esse sequenciamento, que, claro, é um processo muito mais detalhado, muito mais caro, não é um processo que se faz em todo laboratório que se faz exame de Covid, né? Então, dessa forma, você consegue identificar uma variante que esteja chegando. Tenho lido que algumas variantes foram criadas, né, ele bota entre aspas, criadas pelos vacinados. Isso já foi comprovado, doutora? Não. Não. É assim, para vírus, ele é um pouquinho diferente de bactéria, né? Bactéria, a gente pode, com o uso indiscriminado de antibiótico, e indiscriminado porque foi a dose errada, o tempo errado, no momento errado, o uso indiscriminado do antibiótico pode induzir uma resistência às bactérias, e dentro do nosso organismo mesmo, essa bactéria ela pode adquirir características diferentes, compartilhadas com outras bactérias. Então ela não tinha aquela característica, mas ali dentro do meu organismo tem uma outra bactéria que tem aquela característica, que não está usando, e essas bactérias compartilham, né, essa característica, e o uso desse antibiótico força ela a se aproveitar dessa característica de uma parceira que está ali dentro do organismo, para usar uma estratégia para tornar aquela infecção mais grave, para escapar da resposta imune. Os vírus, eles não têm esse comportamento, né, de serem induzidos a uma resistência dentro do organismo por força de uma pressão de um antiviral, pressão de uma vacina, né? Então o vírus ele não tem essa característica como a bactéria tem, né?
O vírus, ele já é esperto o suficiente, ele não precisa desse... O fato, por exemplo, isso que eu falei para vocês, assim, que quanto menos ele mata, mais ele se difunde, é uma característica de habilidade do vírus. Se ele matar o hospedeiro dele muito rapidamente, ele vai morrer também. Então, para ele não é negócio. O bom é ser um vírus que cause pouca doença, porque aí ele pode se espalhar rapidamente, sem ser percebido. A gente tem aqui alguns comentários, né? Eu tive Covid no ano passado, fiquei meses com sequelas referentes ao meu olfato. O cheiro de algumas coisas mudaram e ficaram insuportáveis para mim, né? Isso foi um comentário, na verdade, ela não fez uma pergunta, foi só um comentário. Mas isso pode acontecer mesmo, viu? Existem características, né? Assim, a perda do olfato do paladar é uma característica neurológica, né, da infecção viral, em que você tem uma inflamação mesmo nesses núcleos responsáveis pelo olfato e pelo paladar, e isso pode demorar muito tempo para voltar, a gente pode ter uma perversão, quer dizer, uma modificação temporária da percepção do cheiro ou do paladar, pode ser que volte, né, mas pode ser realmente que dure por muito tempo ainda. Uhum. Mesmo com a baixa eficiência, percebi que a máscara de pano funcionou também para impedir gripes e resfriados. Isso é verdade, né? Minha sobrinha neta, de 4 anos, está indo para a escola. Eu uso máscara ao ter contato com ela. O descarte das máscaras pode ser feito no lixo comum ou devem ser descartados separadamente? Não, pode ser feito no lixo comum, como a gente descarta em casa, do mesmo jeito, assim como a máscara de tecido, se você quiser lavar a sua todo dia, ela também não precisa ser lavada com cloro, basta ser lavada com água e sabão durante o banho, também tá bom, não precisa. Acho que teve um comentário de alguém que a filha estava indo para a escola. A sobrinha neta. A sobrinha neta estava indo para a escola. Assim, na verdade, não existe uma indicação, né, para as crianças pequenas utilizarem máscara. Elas podem utilizar, mas o que se percebe é que ela mexe muito na máscara, ela tira o tempo todo, ela não usa adequadamente, porque também precisa ser uma máscara que pegue o tamanho do rosto certinho, isso não é tão simples de encontrar. Então, assim, diante do fato dessas crianças adquirirem pouco, fazerem pouca doença e menos ainda quadros graves, né, e menos ainda, entenda, a gente está falando aqui de menos de 0,5% de crianças que ficam doentes e fazem quadros graves. Então, realmente, não existe uma indicação. Portanto, elas não carregam tanto quanto o adulto o vírus na garganta, né? Então, o risco, de fato, é bem menor, mesmo elas indo para a escola, né, de trazerem alguma coisa para casa. Uhum. Mas, então, a Patrícia está fazendo corretamente, né? Quando ela vai encontrar a netinha, né, a sobrinha neta, ela usa a máscara dela, né? Ela pode usar a máscara dela, assim, se quiser em algum momento dar um abraço nessa netinha, também pode. Ela devia estar agoniada aí, né, perguntando, esperando por essa liberação, né, entre aspas. Há um período limite para desenvolver as sequelas da Covid e qual a permanência? Não tem. Assim, a gente vê que são duas coisas diferentes. Um é aquele paciente que complica o curso da Covid, né? Então ele faz uma Covid complicada, com quadro respiratório, né, mais grave, insuficiência respiratória e precisa de oxigênio. E a outra coisa é aquele paciente que já ficou bom e que faz uma sequela, ou porque ele teve um quadro grave, e ele faz uma sequela, porque a cicatrização da Covid dentro do pulmão é como se a gente tivesse fibrose, a fibrose de uma cicatriz, né, na pele, por exemplo, pense que é isso dentro do pulmão, em vários lugares. Então, essa cicatriz da fibrose pode trazer uma complicação depois que a pessoa melhora da doença completamente. Você tem quadros de trombose que podem acontecer depois da doença também, e isso é variável. Eu posso ter pacientes que, depois de 2 semanas,
tiveram complicações, pacientes que com mais de 1 mês, 2 meses tiveram complicações. Então, assim, a gente ainda não tem um perfil exatamente de como a complicação e quando a complicação vai acontecer. A gente não tem, o que acontece é um N, quer dizer, um número suficiente de pessoas tendo isso para você estabelecer uma regra. Ó, eu tenho que prestar atenção em trombose a partir da 2ª semana até a 6ª. Eu tenho que prestar atenção em fibrose pulmonar até a 4ª semana. Não, a gente não tem esse padrão ainda, porque a gente não tem um número suficiente para estabelecer padrão nenhum. Uhum. Então, assim, a próxima pergunta na verdade, são 2 dúvidas que eu vou juntar, né, numa só. Mesmo vacinados com as 2 doses, né, a gente não está seguro e já existe algum estudo que comprove que as 2 doses da vacina impedem os casos graves da variante Delta, a indiana? Bom, mesmo com as 2 doses, a gente não está seguro, não. A gente está seguro, sim, né? Inclusive, os estudos, eles são feitos para as vacinas que são dadas 2 doses, né? Os estudos são feitos e aquelas taxas de proteção, elas são dadas com 2 doses, né? A gente não considera para uma vacina que devem ser tomadas 2 doses, que uma dose só já estabeleça uma proteção suficiente. Então, é preciso tomar 2 doses. Se essa proteção é de 70%, ou de 65%, ou de 80%, o importante é estar protegido de alguma forma, né? E quanto mais pessoas protegidas, melhor. Porque o racional para isso é você diminuir a circulação do vírus. Se eu digo que uma pessoa que tomou a vacina, ela carrega menos vírus, embora ela possa carregar menos vírus na garganta e transmitir para outra pessoa, ou ela pode adquirir e ficar doente. Então, se eu digo que cada pessoa vacinada vai carregar menos vírus na garganta, significa dizer que eu vou ter menos vírus circulando na população toda. Se eu vou ter menos vírus, eu vou progressivamente diminuindo o número de pessoas novas infectadas. Então, eu vou diminuindo o surgimento de casos novos. Então, sim, nós estamos protegidos com 2 doses da vacina. Existem estudos que estão começando a avaliar se vai ser necessário uma 3ª dose, a partir da proteção que 2 doses promoveu, né? E da categoria da população avaliada, né? Então, assim, eu acho que muita coisa, por exemplo, a gente ouve falar da Coronavac. Todo mundo vai falar, é a Coronavac é ruim, porque é da China, porque isso, porque aquilo. Só que tem um estudo muito recente feito no Chile, com uma população enorme, mais de 10 milhões de pessoas envolvidas nesse estudo, que mostrou uma taxa de proteção muito alta. Então, assim, a Coronavac, ela tem um monte de gente que vira o olho para ela, né, que não quer receber essa vacina, mas, recentemente, num estudo, foi mostrado, esse estudo recente, que saiu da pesquisa, né, da vacina no Chile, mais de 10 milhões de pessoas envolvidas, e a gente teve mais de 80% de proteção, né, isso é muito bom. Então, se a gente tem uma população vacinada mais integralmente, mais uniformemente, claro que todo mundo vai se beneficiar. Pode ser que se identifique que em determinada faixa etária ou em determinado grupo de população precise ser revacinado, né? Porque realmente a gente viu que, e a gente já sabe disso, o idoso, ele responde menos à vacina, e não é só para a vacina de Covid. Por quê? Porque o sistema imune do idoso já é um sistema imune mais enfraquecido. Então, naturalmente, ele vai responder a um estímulo externo, que é a vacina, de uma forma mais precária que um adulto de 30 anos, um adolescente de 18 anos, com certeza. Né? Então, pode ser que se identifique que nessa faixa etária, especificamente, a partir de 80 anos, você precise revacinar, precise fazer uma 3ª dose, ou num grupo de imunocomprometidos, em que a resposta pode ir naturalmente diminuindo, mas isso não está estabelecido ainda.
né? Então, a gente não tem nem para variantes, inclusive, o que a gente sabe é que, aparentemente, as variantes, elas não causam doenças mais graves, elas transmitem mais, né? Elas são mais transmissíveis, mas é claro que isso tudo tá sendo estudado, né? Agora, os estudos mais detalhados, estudos mais finos, né? Assim, em vez de você testar uma população em geral, você agora vai começar a testar grupos de populações para você ver o comportamento da vacina em determinadas populações e poder se estabelecer um padrão. Então, nós estamos indo para, né, nos caminhando para o final. A gente tem aqui uma última pergunta. Posso fazer hidroginástica depois da segunda dose da vacina? Pode, se você estiver bem para fazer, porque tem pessoas que têm reação, né, à vacina. Tem pessoas que têm reação à primeira dose e não têm a segunda, ou o inverso. Normalmente, essa reação à vacina, quando a pessoa apresenta, é no primeiro ou no segundo dia, e depois a pessoa fica bem. Então, assim, se você estiver bem para fazer a hidroginástica, pode ir, não existe uma contraindicação. Mas, assim, eu acho que ela perguntou talvez a proteção, né? Não sei se foi isso que ela quis saber. Ah, sim. Se pode fazer hidroginástica depois de tomar vacina, né? Se for essa a pergunta, sim. Inclusive porque você tem o cloro ali da piscina, né? Que já está lhe protegendo naturalmente. Então, tem o distanciamento. Todas as atividades hoje, elas estão sendo feitas com algum protocolo de segurança, né? Todos os locais de esporte, de convívio, eles terminam tendo políticas de proteção. Nós é que não cumprimos adequadamente algumas políticas de proteção, né? Então, se a gente vê as pessoas dentro de um barzinho sem máscara, não é porque naquele barzinho está permitido a retirada da máscara, é porque as pessoas não estão usando. Se você vê numa academia pessoas sem máscara, não é porque é permitido ficar sem máscara ali, apesar do distanciamento, né? Mesmo que você faça um distanciamento, não é permitido ficar sem máscara. É porque as pessoas estão burlando a regra de ficar sem máscara. Certamente os instrutores, o dono, a coordenação não está sem máscara, assim como os garçons, o caixa, as pessoas do barzinho também não estão sem máscara, né? Então, nós, a população, é que estamos burlando regras e ficando sem máscara nos locais onde não devemos ficar. A minha mãe, de 81 anos, tomará a terceira dose da Coronavac através de um estudo, né? A gente já sabe, né, que tem alguns estudos aí, né? Se ter terceiras doses das vacinas, né? Então, chegamos ao final do encontro, né? Foi muito bacana esse bate-papo, né? Agradeço demais, né, a senhora Patrícia Mota, em nome de todo mundo, né, que está aqui,